Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje num lugar diferente. Eu tô no jardim de casa, do lado de dentro de casa, mas aqui atrás de mim tá o portão que dá pra rua. Então, já de cara, vou pedir desculpa por duas coisas. A primeira é que você vai ouvir vários sons que não são do vídeo, que são de carros passando aí, ó, de pessoas passando, cachorro latindo, né? Enfim. Mas por que eu fiz isso? Porque o nosso tema de hoje, aqui no Café com a Comadre, é isolamento. Mas, Ana, isolamento, e aí você mostra as pessoas passando na rua? Pois é, porque o que a gente vai conversar hoje é por que é tão difícil, não é? A gente ficar em isolamento, não é? Será que acontece? A gente não consegue. Muito engraçado que quando eu lancei a proposta do Café Solidário, que foi lá até um pouco antes de começar a coisa da quarentena institucionalizada, né? Uma pessoa comentou no vídeo assim, eu quero é sair de casa. Nem tinha começado e ela já queria sair de casa. Por que é tão difícil? É difícil por vários aspectos, não é? Como tudo na vida, da mesma forma que nós somos seres integrais, temos vários aspectos, né? Todas as coisas que acontecem, todo o mundo, toda a notícia, todas as pessoas, todos os acontecimentos, eles têm mais de um aspecto, né? Então vamos começar a falar um pouco de quais são esses aspectos do nosso distanciamento social que estão nos incomodando tanto, né? O primeiro deles, né, e talvez o mais óbvio deles, é que essa coisa de distanciamento social, isolamento, reclusão, afastamento, são coisas que a gente usa para bandido, não é verdade? Então a pessoa infringiu a lei, não é? Ela cometeu um erro, ela atacou de alguma maneira a sociedade. Então a gente coloca ela lá na cadeia, em reclusão, em isolamento, em distanciamento social, não é? Se essa pessoa for muito descomportada, vamos dizer assim, dentro do ambiente penitenciário, ela vai para onde? Ela vai para solitária, ela fica ainda mais isolada, né? Poxa vida, né? Agora eu tô com a minha liberdade cerceada, não é? Sem ter feito nada de errado, eu não sou bandido, né? Isolamento, reclusão, recolhimento, né? Afastamento, isso é coisa para bandido, não é para mim, eu não sou bandido, né? Mas, em primeiro lugar, vamos lembrar que assim, né? A sua liberdade não foi tirada. Você, basta ver todo mundo que tá na rua, né? Se a liberdade tivesse sido tirada, não tinha todo esse povo na rua, né? Mas você é livre para ir no supermercado, você é livre para ir na farmácia, você é livre para exercer as funções que você necessita exercer no seu dia a dia para manter a sua sobrevivência, né, dentro de casa, para comprar comida, para buscar o remédio, não é? Se você é um trabalhador de serviço essencial, até para sair para trabalhar, não é? Agora, eu quero fazer um parênteses aqui que eu acho importante, que é assim, hoje é domingo, e são 15 para 1 da tarde, tá? Então, assim, isso aqui é o movimento do domingo. Então, nós temos essa coisa, né? E se você parar para pensar, você como eu, com certeza, já viu nas redes sociais, né? Os memes da questão do... Ah, agora que a gente está preso, a gente pode passar trote no pessoal da penitenciária.
né? Nós estamos olhando para isso como se nós estivéssemos obrigados a ficar em casa, não é? Mas não, a gente tem liberdade, a gente tem liberdade de sair, né? A questão é que liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é libertinagem, né? Para quem acha que libertinagem é só para sexo, não é. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem, não é? Porque você está na rua, você está colocando em risco. Se fosse só a sua vida, estava tudo bem, né? Porque afinal de contas a vida é sua, você faz o que você quiser e depois você dá conta. Mas não, você está colocando em risco a vida das pessoas que moram com você, das pessoas que se encontram na rua, né? Das pessoas que se tocam, né? Tá espalhando vírus aí por tudo quanto é canto, né? Ah, mas Ana, todo mundo vai pegar o vírus? Sim, é verdade, todo mundo vai pegar o vírus. Não é mentira, né? A questão é quando. E quanto mais para frente, melhor estará o nosso sistema imunológico, mais probabilidade de que o sistema de saúde consiga atender a quem vai ficando doente aos poucos. E tudo isso, gente, em 2 semanas. 2 semanas de isolamento. Olha o que 2 semanas de isolamento faz com a gente, né? Tudo bem, que eu acho que todo mundo já entendeu que nós temos uma previsão de pelo menos mais 2, mas se não entendeu, eu sou portadora de má notícia, a gente tem previsão de pelo menos mais 2 pela frente, tá bom? Principalmente porque a gente não sai. E a nossa curva, que estava sob controle, já começou a sair do controle, né? Tem muita gente que fala assim, você fica olhando só o número de mortos, não vê o número de curas. Gente, um monte de gente se cura e a gente sabia isso desde o começo. A questão é o controle da curva. A questão sempre foi o controle da curva, né? E a economia? Cara, essa economia não pode resistir, né, a 2 semanas ou um mês de feriado, né? Adorei, a Rússia fez isso. É feriado, 1 semana de feriado. Então o problema também não é a pandemia, né? O problema seja outro. Por outro lado, como será que a economia do Equador vai se recuperar, né? Com gente sendo queimada na rua, será, né? Porque gente morta, lógico, né? Porque não dá mais conta, não dá mais conta de nada, não dá mais conta de enterrar, não dá mais conta de cremar, não dá mais conta de atender, não dá mais conta, né? E aí, de novo, não é essa questão da gente conseguir olhar os vários pontos. Bom, então a gente tem esse ponto. Mas aí isso nos remete a um segundo ponto. E o segundo ponto é, por que a sua casa é uma prisão? Não é? Ao longo dos últimos tempos aí, não precisamos ir muito longe, nos últimos 2, 3 anos, algumas pessoas, não é, saíram do sistema carcerário e foram para a prisão domiciliar. E qual foi o escândalo que a gente não fez, não é? Ai, que absurdo, ó. Moleza. Né? Inclusive, aquele médico ginecologista, por conta da idade, né? Aquele que estuprou várias mulheres, mais de 80 mulheres, né? Há uns 2, 3, nem sei quantos anos, mas há uns anos atrás ele foi, por causa da idade, ele foi liberado para prisão domiciliar. Foi um furdúncio, né? Foi absurdo, o cara faz tudo isso e aí fica na boa na casa dele. Mas você está reclamando de ficar na boa na sua casa, né? Por que você está reclamando de ficar na sua casa, de boa na sua casa? Porque você vê a sua casa como uma prisão. Bom, então vamos lá, né? Quais são os aspectos que nós temos aí? O primeiro aspecto é que agora, né, nós estamos tendo que ficar de frente para nós mesmos, né? Nós temos que ter que lidar com a gente. E com todas as emoções, sentimentos, confusões que estão vindo à tona neste momento, não é? Sem ter feito absolutamente nada a respeito do nosso autoconhecimento, da nossa construção de serenidade, da nossa construção de equilíbrio, né? Aí vocês vão perguntar assim, Ana, então você tá de boa. Você tá tranquila, sossegada, serena,
Na maior parte do tempo, sim, não é? Eu tenho momentos em que eu fico mais ansiosa? Tem. Eu tenho momentos que eu fico mais temerosa? Tem. Eu tenho momentos que eu fico mais entristecida? Tenho. Né? Eu sou um ser humano, né? Assim como você. Então, qual é a diferença? A diferença é que quando eu começo a ficar ansiosa, eu percebo muito rapidamente que eu estou ansiosa. Né? Eu não demoro para perceber. Né? Eu percebo muito rapidamente que eu estou ansiosa. E aí, muito rapidamente, eu tenho que entender por que eu estou ansiosa. O que está causando efetivamente essa ansiedade. Né? Existem questões práticas, né? Existem questões reais nesse momento que nos fazem ficar um pouco mais tensos, né? E uma dessas questões a gente vai abordar daqui a pouquinho, tá? Segura aí, porque é outro aspecto da questão do nosso isolamento. Existem questões que não são de ordem prática, né? Elas são de ordem emocional. A gente não aprendeu a olhar para os nossos sentimentos, a gente não entende bem como a gente funciona, a gente não fez o tal do processo de autoconhecimento e agora essas emoções estão, né, borbulhando dentro da gente, a gente não sabe o que fazer, então a gente briga, a gente grita, a gente esperneia, a gente não dorme, a gente come demais, a gente fuma demais, a gente, né, fica sem vontade de fazer nada, enfim, né, existe uma gama de sintomas nesse momento, né? A gente acha insuportável ficar em casa. Né? Então, esse primeiro aspecto é importante. Assim, nós estamos sendo obrigatoriamente colocados de frente para a gente mesmo. E a gente não estava preparado para isso. Por quê? Porque a gente não fez o processo de autoconhecimento, né? Eu sempre digo para todo mundo, terapia é uma ferramenta de autoconhecimento e que vai te levar, em algum momento, né, a conseguir fazer isso sozinho. Né? Essa é a grande diferença entre pessoas que fizeram já a liçãozinha de casa, o processo de autoconhecimento, e pessoas que não fizeram. Né? Você tem ferramenta para, na hora que a coisa aperta, você conseguir olhar para dentro, entender o que é que está causando, trazer de volta o seu equilíbrio, trazer de volta a sua serenidade. Bom, o segundo aspecto é assim, você está diante, não é, dos seus relacionamentos. Então, independente de se você é heterossexual, homossexual, transexual, se você é casado, se você é solteiro, se você vive com os pais, se você vive com os filhos, você está sendo colocado de frente para os seus relacionamentos, como eles se construíram, como é que eles se resolveram, né? E normalmente o que a gente faz é ignorar, ou quando a coisa aperta, dizer graças a Deus, amanhã tem que trabalhar, né? Passo semana trabalhando, no fim de semana a gente arranja alguma coisa para fazer para distrair, e aí eu não preciso olhar para isso, né? Você está descobrindo que talvez seus filhos não sejam os anjinhos de candura que você achou que eram. E não são mesmo, porque crianças não são anjinhos de candura, né? Mas você está tendo que lidar com isso. Você está tendo que lidar com toda essa questão, né? Como foi que eu criei meus filhos. Fica a dica, às vezes independe de como foi que você criou. Mas é importante que você entenda como você interage, como você se relaciona com eles e como é que você consegue lidar com eles nessa hora. Criança, não é? Para quem tem criança pequena, né? Porque nem todos os filhos são pequenos. Tem uma filha de 40 anos que mora comigo, né? Não é mais criança. Mas aqui em casa, graças a Deus, a gente tem conseguido segurar bem. O relacionamento é bom. A gente, né? A gente tá fácil, graças a Deus. Criança, ela tem um detalhezinho a mais, né? A criança, ela sente, né? Diferente da gente que acostumou a não ter sentimentos, não é? A não ter, não, né? Mentira minha, mas a esconder nossos sentimentos, a criança,
ela tá muito em contato com os sentimentos. E não só com os dela, né? Com os nossos também. Então a criança percebe que você tá com medo, a criança percebe que você tá aflito, a criança percebe que você tá ansioso, a criança percebe que você está deprimido, não é? E isso deixa a criança muito insegura. Então aquela criança que talvez fosse mesmo um anjinho de candura, agora esteja um pouco mais agitada, esteja um pouco mais difícil de lidar. Aquela criança que já não era um anjinho de candura, agora está praticamente impossível, porque ela sente, né, essa coisa, esse movimento emocional que está em torno dela, e aí ela fica muito assustada, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela não está entendendo o que está acontecendo. Porque de verdade, para ela não ir para a escola, talvez, e ficar com o papai e com a mamãe, é muito legal, não devia ser ruim, né? Olha quanta coisa para pensar nesse vídeo, hein, gente. Mesma coisa nos relacionamentos com os pais. Se você divide a casa com um amigo, uma amiga, não importa, não é? Como é que tá esse relacionamento? Quer dizer, como é que esses relacionamentos foram construídos até agora, né? Agora você tá vendo como eles foram construídos. Se eles têm problema, se eles não têm problema, se tá tudo bem, se tá tudo mal. Agora você tá olhando o resultado desta construção de relacionamento. Vamos para outro aspecto, né? É um aspecto que eu falei esses dias num videozinho que eu soltei rapidinho no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. É a questão da rotina, né? A nossa rotina nos dá uma sensação de controle e sensação de controle nos dá a sensação de segurança. Então, se eu saio todo dia para trabalhar, eu estou no controle, nada vai acontecer, eu tenho essa sensação de segurança. E agora, lá se foi a rotina. Perdi o controle. Nunca teve, né? Uma das coisas que essa pandemia deixa muito claro é uma coisa que Freud já dizia, não é? Tudo pode acontecer a qualquer momento, não é? Mas a gente se afasta disso, e a nossa forma de se afastar disso, dessa realidade de que tudo, de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, é entrar na rotina, porque eu controlo minha rotina. Segunda, sexta eu vou trabalhar, saio de manhã, volto de noite, chego em casa, janto, vejo televisão, vou dormir porque eu tô cansada, né? Olha só, já tô escapando aqui dos relacionamentos, né? Tô afastando dos relacionamentos. No fim de semana a gente arranja alguma coisa para fazer, ou eu vou, né? Ou eu vou fazer alguma coisa sozinho, sozinha, com os amigos, com as amigas, ou eu vou levar as crianças para fazer alguma coisa que elas se cansem, se divirtam bastante. É lógico, eu quero que as crianças se divirtam, mas eu quero mesmo também que elas se cansem e durmam quando chegam em casa. Gente, eu sei, fui mãe, né? E não há nenhum problema nisso, né? Às vezes é difícil mesmo. Às vezes é difícil, tá tudo certo, né? Em última análise, entenda, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Trazer para a realidade, né? Trazer para dentro, olhar para dentro e dizer assim, olha, eu trabalho feito um louco de segunda a sexta, né? No sábado, no domingo, eu tô exausto. Eu preciso que as crianças gastem energia, porque senão eu não consigo. Zero problema, tá bom? Zero problema. Desde que você gaste energia com as crianças, tá tudo bem, né? Aproveita tal, e gastar essa energia também tem um aspecto muito positivo pra gente. Bom, então tem essa questão da rotina, do controle, que a gente não tem, não é? E não tem, quer dizer, assim, eu fico olhando essas pessoas passando na rua, né? Sempre tem gente passeando, andando, caminhando, fazendo Cooper. De vez em quando eles se encontram, né? Gente que é amiga e tal, dá beijinho. Ai, quanto tempo, tá? Como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Eu fico olhando e falo, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo? Né? Não adianta ficar gritando aqui na porta de casa, né? Vai pra casa, tá louco. Não adianta, né? Não vai resolver nada. Não tem esse controle. A minha liberdade, não é? Que é uma liberdade responsável, é essa liberdade de entender que agora eu escolho ficar em casa o maior
tempo possível e eu só saio, hoje eu só saio da minha casa, né? Esse portão só é aberto quando eu tenho que ir ao supermercado ou à farmácia, né? E o que eu tô fazendo é evitar mesmo, é comprar, ou até adiantar algumas compras. Algumas, não tem 25 quilos de papel higiênico aqui em casa, né? Adiantar algumas compras que eu faria semanalmente, eu tô fazendo antes para não ter que sair na semana que vem. Isso é liberdade responsável, eu continuo sendo livre. Ninguém tirou minha liberdade. Então, vejam, nós temos todos esses aspectos em jogo agora, não é? Na verdade, vou dizer para vocês, as questões sobre a morte pelo vírus, não é? Ou a economia em colapso, que eu também, né, já colapsou, o mundo inteiro está falando que já colapsou. Não sou eu, não é, já foi. E não é a economia do Brasil, que já não vinha bem, mas a economia mundial. Eu entendo, dá medo, né, o que será de nós amanhã. Pois é, mas o que será, o que era de nós um dia antes da pandemia? Não é? A gente achava que a gente sabia o que era, mas a gente não sabia. Então, vamos repensar, não é, um pouco? Vamos olhar como é que a gente está encarando essa questão de isolamento, né? Porque também mudar a perspectiva, entender, né, como a gente está olhando e mudar um pouco a perspectiva, ajuda bastante. E o próximo vídeo, que deve sair daqui uns 2 semanas, vai falar exatamente sobre perspectiva, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em casa e lembre que é quando você para de brigar com a vida, que a vida para de brigar com você. Um beijo e até a próxima.